Bom, gente, eu sou Rosângela da marca Corujinha Crochê. Esse trabalho aqui é uma toalha, ela vai ser uma toalha grande, eu vou fazer para uma mesa de 4 cadeiras e ela vai cair na lateral. Esse aqui é o meio dela. Então eu tô nessa videoaula mostrando como é que eu fiz esses quadradinhos aqui. Eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu tenho passo a passo aí com muita frequência no canal. Essa toalha, ela vai ser um trabalho assim delicado, né? Eu tô fazendo na linha de polipropileno grossa com a agulha número 2, mas pode ser feito em linhas mais finas, mais grossa. Então assim, eu achei interessante mostrar o quadradinho separado, porque como vai demorar para chegar nas outras partes, então eu já vou liberando o vídeo. E esse quadradinho ele pode virar almofada, tapete, o próprio caminho de mesa, nem precisa de bico. E aí vocês também vão ficar na curiosidade, né, de ver essa peça pronta. Como é que vai ser essa toalha de mesa? Então vai ser uma toalha que vai pegar as laterais, vai cair, vai ter bico, vai ter muita coisa nela ainda. Então aqui é só a apresentação aqui, né, o início dela, já com o passo a passo desse primeiro quadradinho aqui. Então, o quadradinho com a emenda. Como é que eu fiz esse quadradinho com a emenda? Qualquer dúvida, deixa na descrição, eu respondo todas. E vamos então para o passo a passo. Bom, para esse trabalho, a gente está utilizando, eu estou usando a linha de polipropileno, a grossa, a bem grossa. E estou usando a agulha número 2. Então, a linha de polipropileno grosso, mas pode ser feito em fio de algodão, pode ser feito em qualquer fio. Então, para essa parte desse trabalho, eu usei também o isqueiro, porque como eu estou usando a linha de polipropileno, ela não dá nó. Então, vamos para o passo a passo de uma florzinha dessa aqui, aí eu já vou, né, tá mostrando como faz a emenda. Então, aqui eu tenho que queimar a ponta. Como eu falei, essa linha, ela não dá nó, né? Então, se eu parar aqui, se eu não queimar a ponta, então eu vou perder o trabalho. Então, eu dou uma queimadinha aqui, aperto com o próprio isqueiro para não queimar o dedo. E um cuidado que eu sempre falo quando estou fazendo trabalhos em quadradinho, que é sempre cuidar do furinho ficar mais ou menos do mesmo tamanho, olha, em todos os quadradinhos. Então, prestar atenção nesse início aqui, a quantidade de correntinhas. Então, eu coloco 2, que eu já tinha feito uma para amarrar, 3, 4, 5, 6. Então, todo o meu trabalho foi feito com 6. Venho na primeira, fecho, subo 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas, dou a laçada, entro na argolinha e vou fazer 16 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Então, uma correntinha, um ponto alto. 16 vezes, então. Bom, na segunda carreira, eu começo com as 3 correntinhas, faço o ponto alto. Agora, na sequência, eu venho no próximo ponto, então, eu venho no próximo ponto, subo, puxo 2 laçadas e ficam 2 na agulha. Dou outra laçada. Aqui, então, ficaram 4 laçadas, eu vou puxar 2, ficaram 3. Agora, eu puxo as 3 juntas.
uma, duas correntinhas, venho em cima do ponto alto, faço duas laçadas, dou a laçada, volto, puxo duas laçadas, ficaram 3, agora eu puxo as 3. Então, assim eu vou repetir por toda a volta. Vão ser 16, 2 meio pontos altos juntos. Então, 16 desse aqui. Então, vamos fazer só a última vez aqui, para não ficar dúvida. Venho no ponto alto, puxo duas laçadas, dou uma laçada, venho no mesmo ponto, puxo duas, ficaram 3. Agora eu puxo as 3. Terceira carreira, eu já preciso do trabalho aqui, então, se caso for a primeira, eu vou fechar ela. Como essa aqui não é a primeira, então, eu vou subir aqui. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi chegar e emendei aqui. Na hora que eu emendo, eu dou uma andadinha com um ponto baixo para entrar no meio do furinho. 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo intervalo, fecho. 1, 2, 3 correntinhas. Próximo intervalo, fecho com ponto baixo. Fiz 2 argolinhas. No próximo intervalo, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Agora eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto no mesmo espaço, 6 pontos altos. Venho no próximo espaço, fecho com um ponto baixo. Então, 6 pontos altos, 6 correntinhas, 6 pontos altos. Retorno de novo. 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. E vou repetir esse leque aqui de 6 pontos altos, 6 correntinhas e 6 pontos altos. A primeira, eu vou fazer 4 pontas. Então, tem 16, dá certinho, né? Os dois espaços de correntinha e os 4 bico. Só que aqui, eu já vou fazer a emenda. Então, eu já fiz os 6 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no intervalo aqui, né, no meio do leque, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Venho nesse intervalo, prendo com o ponto, prendi lá com o ponto baixo, fiz as 3 correntinhas, 6 pontos altos. Então, 4, 5, 6 pontos altos. Feito os 6 pontos altos, eu venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, venho dentro do espaço, são dois espaços de correntinha. Eu venho no primeiro e prendo com um ponto baixo. Eu coloquei 2 correntinhas aqui, porque com uma não ficou bom. Aí eu volto aqui no espaço
e prendo. Então, porque são 3 correntinhas lá, então ficou 2 correntinhas para subir. Eu acabo completando a terceira aqui com um ponto baixo e venho com 2 correntinhas e fecho o trabalho aqui. Recomeço com 6 pontos altos. Então, eu fiz os 6 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aonde que tá a emenda, vou bem no meio e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, eu volto no espaço e já vou com 6 pontos altos. Então, tá ficando assim. Eu prendi na beirada e prendi aqui no meio. Aqui no meio formam 4 leques juntos aqui. Que eu vou prendendo no meio, então vão formando 4. Que nem aqui eu vou jogar o próximo, já tem 2. Na hora que eu jogar o próximo, já vira 4. Então, a emenda é só isso. Você só vai emendando. Agora, eu vou seguir emendando aqui na lateral. 2 correntinhas. Vou no primeiro espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Vou no próximo espaço. Fechei. Já fiz 2. Então, novamente, os 6 pontos altos. Bom, então aqui eu prendi nessa lateral, prendi aqui no meio e vou prender ainda nessa ponta. E aqui eu vou fechar com os 6 pontos altos e terminar de fechar aqui o trabalho. Então, fechei aqui a lateral, prendi no último espaço aqui, 1, 2, 3 correntinhas. Então, mostrando novamente, prendi uma vez, as correntinhas eu fui prendendo, prendi no meio, prendi as correntinhas, prendi na outra beirada. Agora eu vou finalizar o quadro. Como é que eu finalizo? Aqui eu vou colocar os 6 pontos altos novamente aqui. Para finalizar, então, o quadro, aqui ficou as 2 correntinhas. Eu fiz aquele ponto baixo inicial. Dentro daquele ponto baixo inicial, eu prendo o meu quadro, a minha última pétala, e queimo. Então, o trabalho tá ficando assim, dessa forma. Ele vem formando esses quadros aqui. Aqui já dá um caminho de mesa, mas vai ser uma toalha grande. Então, essa é a primeira parte dela. Mas eu fiz aqui que já dá para fazer a almofada, a coxa, o caminho de mesa. Então, esse quadro aqui em particular, ele forma muita coisa. Então, é por isso que eu já vou liberar essa primeira parte, mas assim que eu finalizar aqui, que eu terminar o tamanho desejado aqui, aí eu já vou começar a segunda parte dessa toalha. Então, essa aqui seria a primeira parte. Qualquer dúvida, então, é só deixar nos comentários. Obrigada por acompanhar o meu vídeo. Fiquem com Deus e se inscreva se caso não seja inscrito. Até o próximo.